Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia são uma oportunidade de encontrar referências para a conduta pessoal e das comunidades. Nos próximos minutos queremos descobrir as que nos são propostas por 3 textos, os que se escutam nas Eucaristias deste domingo. É o que pediremos aos convidados de hoje do programa Eclésia, o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrosio, professor de Teologia nessa universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, neste domingo, o 10º do Tempo Comum, que temática é a proposta a partir dos textos da Bíblia? Antes de mais, também boa tarde para todos os nossos telespectadores. Nós estamos, depois daquele tempo forte que foi a Quaresma e a Páscoa, já regressamos de novo ao tempo comum, onde nos voltam aqueles temas que fazem parte do cotidiano da vida, da existência cristã, da vivência dos fiéis. E neste domingo, creio que podemos sintetizar este tema como o tema da proximidade de Deus àqueles que ao longo da vida percorrem caminhos e têm itinerários às vezes mais difíceis e que precisam de facto de gestos de proximidade, gestos de ternura, gestos de misericórdia no verdadeiro sentido da palavra. E eu encontraria isto exatamente bem traduzido pelo conteúdo das leituras deste domingo, que nesse sentido creio que é muito rico, ajuda-nos a fazer um certo percurso e diz-nos inclusivamente que o grande anúncio do Evangelho é este. É esta proximidade de Deus à condição humana, fazendo dela também um pouco a sua condição. Também a sua leitura, Juan? Sim, e esta proximidade com 2 notas que me parecem muito interessantes. Uma nota que pode ser mesmo traduzida, penso eu, pela ternura, porque é uma proximidade quase que ternurenta, veremos os textos a dizer-nos isso, e uma segunda nota que é uma ternura que se compromete com a vida. 2 dos textos vão-nos claramente falar nisso, até com uma vida renovada, não é? A preocupação com situações concretas, não só com a vida daquele que morreu e que é de novo trazido à vida, mas com a vida daqueles que estão ao lado daquele que morreu e que essa perda também iria afetar. Isto revela-nos de facto e essa é a maneira cristã de olhar para a vida, como a vida não começa, nem acaba, nem se esgota em cada um, mas ela é uma teia de relações e, portanto, o compromisso com a vida acaba por afetar essa teia de relações. E o que nós vamos ver nos textos deste domingo é este Deus verdadeiramente comprometido com essa teia, ternurente com ela, a intervir para que essa teia seja cada vez uma vida renovada e com mais força, mais plena. Acho que o Juan abriu aqui uma perspectiva que nos ajuda muito a complementar, e porque eu acho que isso é, no fundo, a essência daquilo que é o mistério da liturgia. A liturgia cristã não é apenas uma relação pessoal, é também uma relação comunitária, é uma relação institucional, é uma relação de proximidade que não abarca apenas a pessoa, mas a envolve. E estes 2 textos, quer num caso, ou estes textos da liturgia de hoje, mostram-nos que essa dimensão é vivida comunitariamente, não é? É vivida em conjunto, é partilhada. Essa ternura não passa apenas pela relação pessoal, mas também passa pela relação, eu diria, não apenas vertical, mas também horizontal. E portanto, isto completa muito bem o que somos chamados a viver e a celebrar. E, portanto, num apelo forte também às comunidades, até para a crise, como resposta à própria crise social a que todos falamos, mas que depois, às vezes, perdemos oportunidades de ver soluções ou horizontes para a minimizar nestas dimensões. E vejamos essas soluções, as que nos podemos inspirar a partir dos textos que se escutam então neste domingo. A primeira leitura é do Livro dos Reis, no capítulo 17. Um contexto de monarquia, acredito, Padre João Lourenço, que mensagem se quer passar através desse diálogo entre um profeta, Elias, e uma viúva, enfim, que pede ajuda, não é? Pois, como acabas de dizer, de facto, nós estamos aqui no contexto, num período, ou melhor dizendo, este texto faz-se eco de um período difícil da história do povo bíblico, da história do povo de Israel, principalmente de uma parte desse povo, que é parte do chamado Reino do Norte, cuja capital era Samaria, muitas vezes identificada como a Samaria. E no meio, nesta história, no percurso histórico deste povo, nós temos um momento de grande dificuldade em termos religiosos, em termos vivenciais, em termos de identidade desse povo. A altura em que um rei, chamado Rei Acabe, desposou uma jovem princesa
filha do rei de Tiro, ou seja, do rei que comandava a zona da Fenícia, ao norte, hoje o Líbano atual. E essa princesa, e porque nessa altura Tiro era uma grande cidade com grandes potencialidades, quer económicas, quer estratégicas, portanto exercia muita influência na zona, essa princesa advogava naturalmente a expansão das suas tradições religiosas. E essa princesa traz para Israel tudo aquilo que são os cultos de Baal, ou seja, cultos idolátricos, cultos de tipo tradicional, cultos à fertilidade, cultos ao deus da vegetação, e contra essa onda, contra essa vaga de paganização, se levantou naturalmente uma figura emblemática da história bíblica, o profeta Elias, não é? E, portanto, este profeta é apresentado como o Senhor da vida. Ele é a expressão de Deus, que é o Senhor da vida, para se contrapor a Baal, que era considerado o Deus da vegetação, o Deus da vida. E este sinal que aqui aparece, para além do seu significado teológico ou religioso, é também tem uma simbologia muito grande. Porquê? Porque ao dar este dom a Elias, ele não apenas se faz Senhor, quer dizer, se faz portador de um gesto, de um significado, de um sinal do Deus em que acredita, mas simultaneamente o próprio Elias é ele também, pela sua fé, portador dessa vida, não é? Os rabinos do período intertestamentário comentavam este episódio e outros ligados à figura de Elias de uma forma muito bonita. Deus governa o mundo através de chaves. É uma imagem, não é? Como quando nós vemos uma pessoa com um molho grande de chaves, dizemos que tem muito poder, não é? Tem muitas chaves. É daí que vem também as chaves do reino dos céus. E então, Deus governa o mundo com 3 chaves. A chave da vida, que é uma fundamental, a chave da abundância e a chave da ressurreição. E a Elias deu-lhe 2 chaves, que é a chave de fechar o céu para a água, não é? Depois vem a seca, e a chave da ressurreição. E a certa altura o Elias também queria a terceira, de ser fazedor ele próprio de vida, fonte de vida. E Deus disse, não, para te dar mais uma chave, passas para cá as outras 2. Os rabinos comentavam isto para dizer que Elias era um personagem emblemático na história bíblica e portador desta mensagem, que aqui de alguma forma não está dita com esta graciosidade, nem com esta leitura hermenêutica, mas está dita de uma forma para traduzir este sinal para a comunidade, como Deus sendo a fonte da vida. Através de uma história concreta. Sim, é. Por isso depois é que o texto diz, na verdade, vejo que tu és um homem de Deus. Mas isso é muito interessante, porque é esta expressão que é, agora reconheço que és um homem de Deus e que é verdade a palavra do Senhor encontrar-se nos teus lábios. Estas palavras que a viúva de Sarepta dirige ao profeta Elias não brotam desta presença magnânime do profeta, não é? Não residem apenas, nem principalmente na grandeza das palavras do profeta, nem na retidão da vida do profeta, portanto, nem por este peso que o profeta tinha. Esta viúva dirige estas palavras a este homem depois do compromisso com a vida. Ou seja, quando a vida de novo regressa, o filho tinha morrido, quando Elias traz de novo o filho à viúva, ele diz, agora reconheço que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor encontra-se nos teus lábios. Ou seja, depois da intervenção na vida. E isto a mim parece-me ser uma nota muito, muito, muito importante. Porque se, em bom rigor, isto lança-nos um desafio a nós cristãos. Se nos querem reconhecer como discípulos, ou se queremos ser reconhecidos como discípulos deste Deus, deste Senhor Jesus, veremos depois isso mais à frente, então temos que ser homens e mulheres de vida, comprometidos com a vida, com a promoção da vida, com a promoção da dignidade da vida, sobretudo naquelas situações em que ela está mais fragilizada, em que ela está menosprezada, em que ela está secundarizada. E, infelizmente, no momento em que estamos a viver, situações dessas não faltam, não é? E a nossa postura, o nosso testemunho devia ser mais por este compromisso com a vida e não tanto enfeudar-nos em certos nichos para dizer somos cristãos, vivemos desta maneira, mas depois a vida vai correndo ao lado e não há esse compromisso com a construção de um mundo diferente, porque temos que construir verdadeiramente um mundo diferente. E temos de passar a análise do segundo texto que se escuta as Eucaristias deste domingo, é da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Em que circunstâncias se escreve aqui, Padre Lourenço, que aquilo que ele anuncia, que São Paulo anuncia, é de facto inspiração divina? Este texto da Carta aos Gálatas é um dos textos onde São Paulo
ou é um dos textos que Paulo aproveita e usa para, eu diria, de uma forma mais convicta, de uma forma mais profunda, deixar expressar aquilo que lhe vai no coração. E o que lhe vai no coração, creio que são duas coisas que são muito importantes e que aqui estão muito bem traduzidas. Primeira, a sua forte experiência, a experiência marcante do encontro com Deus. É Jesus Cristo, naturalmente. Ou seja, da redescoberta de Cristo no itinerário da sua vida, vindo de uma caminhada galopante, quer dizer, porque o progresso dele no judaísmo, que ele próprio diz, por isso este texto tem uma marca muito forte de ser uma espécie de autoconfissão. Ele confessa, ele deixa transbordar para fora aquilo que lhe vai na alma. E o que lhe vai na alma é exatamente esta alegria, esta pujança de vida, de que a sua experiência, o seu encontro com Cristo marcou. Paulo teve uma experiência que é simultaneamente gratificante e que é simultaneamente dolorosa, não é? Dolorosa no sentido de que esta abundância de vida que ele deixa traduzir foi documentada e experimentada por uma vida rica, onde teve de superar muitas dificuldades, não é? E uma dessas dificuldades vem exatamente o facto dele não ser aceito, porque não fazia parte do grupo original. Não fazia parte do grupo dos discípulos que tiveram a experiência temporal com Jesus. Acho que é muito importante nós distinguirmos no Novo Testamento que o querigma, ou seja, o anúncio, o testemunho, aquilo que era central na fé cristã, era documentado a partir da experiência vivencial que faziam. Da relação com Jesus. Da relação temporal com Jesus, não é? Portanto, os apóstolos sempre recorrem a isso. A ele podiam-lhe dizer, olha, que tu não tens essa experiência. Tu chegaste tarde, como São Paulo próprio diz, eu apareci nisto como um tardio, não é? Diz, eu apareci nisto quase como um aborto. Esta expressão está ali mal documentada, não é isso que eu quero dizer. Eu apareci nisto como um tardio. Como um que veio fora de tempo, como um que aparece já passada a estação, não é? Como fruta fora de época. E isto Paulo era muito acusado disto. E ele vem documentar a atenção. Foi motivo de conflitos e de tensões. Foi motivo de conflitos e de tensões, não é? Mas Paulo foi tão inovador que ele diz, não, mas essa experiência, o que é importante na experiência não é só a experiência vivida, é também a transformação sentida. Por isso é que ele diz, este Evangelho eu não recebi por comunicação humana, é verdade, mas recebi-o por uma forte experiência interior, uma profunda experiência. E esse é o Evangelho que de facto os anuncio. E eu acho que isto é muito importante porque isto concretiza aquilo que o próprio quarto Evangelho de São João, que ouvimos durante estes dias, diz, não é? Não são só felizes aqueles que viram e acreditaram, mas também aqueles que acreditam mesmo sem terem visto. E eu acho que Paulo começa a documentar isto mesmo, embora vindo de outra linha, não é? De outra linha teológica. E em todo caso, o Dr. Juan, esta leitura, e neste texto, não muito longo, mas acaba por referir esse encontro de Paulo com Pedro, com um dos apóstolos. E depois então essa vai nota é documentá-lo. muito interessante, porque a saída a Pedro, eu leio a partir da chave hermenêutica da procura da memória, e já explico o que é que quero dizer com isso. De facto, Paulo vai reportar num primeiro momento da sua vida, sabemos isso, ele é enviado por uma comunidade concreta e, portanto, quem o suporta no seu ministério apostólico é uma comunidade. Mas há um determinado momento da vida em que ele rompe, entre aspas, com essa comunidade e ele, então, nessa altura vai dizer, não, o meu ministério, a minha missão brota diretamente do encontro com Jesus Cristo. Eu não preciso de legitimar esse ministério em mais nenhum encontro. E essa é a chave de leitura de qualquer ministério? De qualquer ministério. É um bom sinal em qualquer ministério. E, portanto, reporta imediatamente a essa experiência de encontro. Ele recebeu essa missão do próprio Senhor Jesus ressuscitado. Mas Paulo tem a consciência que a experiência cristã, e isso que dizíamos há pedaço, não é simplesmente uma experiência pessoal individual, é essencialmente uma experiência comunitária, de relação com o Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré. Ele não tem essa experiência. E o encontro com Pedro, do meu ponto de vista, pode ser lido nesse sentido, na procura dessa memória que ele não viveu, exatamente, que ele não viveu, mas que ele considera que é fundamental também para a experiência cristã. E é por isso que Paulo, quando anuncia Jesus Cristo, cria comunidades,
funda comunidades, porque elas são constitutivas da experiência cristã. E este encontro com Pedro, que é esse pilar e essa experiência da relação com Jesus, eu leio nesta linha da procura da memória, dele entrar nessa corrente viva de tradição que faz parte da experiência cristã. Sem com isso ele ter que dizer, eu recebi essa missão de Pedro. Não, ele recebeu essa missão diretamente do Senhor Jesus ressuscitado. Mas a experiência comunitária também é fundante da experiência e, portanto, ele vai buscar essa dimensão a este encontro com Pedro. Eu completava ainda um pequenino aspecto, já que estamos nesta linha aqui, que vem um bocadinho, vem a completar o que o Juan diz, mas que é também um bocadinho inovador. É uma coisa que nós nunca pensamos e que não vejo sequer os autores que se debruçam sobre São Paulo pensar nisto. Porque é que a evangelização dos outros apóstolos, que certamente também foi abundante, não estou a pôr isso em causa, claro, mas passa despercebida, e a de Paulo é sempre comunitária. A grande evangelização de Paulo é a evangelização comunitária. É aos Coríntios, é aos Gálatas, é comunidades concretas, e é comunidades que emergem daí. Os outros apóstolos provavelmente falaram, anunciaram, foram por aqui, por ali, por acolá, mas não emerge essa dimensão comunitária. Eu acho que essa dimensão comunitária é o lugar onde Paulo quer que aqueles que são evangelizados também a encontrem, claro, o Senhor. Porque foi aí que ele o encontrou. A experiência feita na estrada de Damasco, sim. É a experiência que cada um que adere ao Evangelho deve ser feita na sua comunidade. Exatamente. E é por isso que é sempre muito perigoso eu aparecer-me, muitas vezes, as pessoas a dizerem que tiveram grandes conversões por encontros místicos. Sim. Não é? Os encontros místicos podem ser muito importantes, mas o que é importante é o encontro verdadeiro na dimensão vivida, na dimensão existencial, partilhada, celebrada, vivida, compartilhada e concretizada no concreto da vida. Essas é que são de facto marcantes, que essas depois é que ficam. E eu acredito que o Evangelho também nos marca uma dessas experiências, enfim, da vida concreta, no caso daquela comunidade. E passámos a analisar esse texto do capítulo 7 do Evangelista Lucas, onde Jesus se compadece de uma viúva, a viúva de Naim, e lhe cura o filho, não é? Em que contexto é que isto acontece, Padre João Lourenço, e que mensagem também se quer transmitir a partir deste texto? Isto acontece numa linha que é muito característica de São Lucas. São Lucas é, de facto, o evangelista desta ternura, desta misericórdia, desta proximidade. É um homem cheio de sensibilidades, é um médico, é alguém que está próximo das necessidades do cotidiano, que as experimenta, que as vive e que as sente, não é? Atento. E, portanto, este texto, podemos dizer que ele é filho da sensibilidade lucana. É também um texto único, singular, em nenhum dos outros textos aparece este texto. O que é que São Lucas pretende ao colocar aqui o seu, e é com esse espírito que nós o lemos, que a liturgia o integra, é que este texto de São Lucas, neste cenário, dá início à caminhada de Jesus para Jerusalém. Jesus sai da Galileia, dirige-se para Jerusalém e passa por esta aldeia perdida nas planícies do Esdrelon, um pouco ao sul do Monte Tabor, uma aldeia que propriamente ainda hoje no mapa quase que não figura, é um pontinho muito pequeno, e passa por aqui porque era de facto a porta de entrada no caminho da zona central da Palestina em direção a Jerusalém. Este texto aqui, para além daquilo que ele significa, está aqui também como um sinal. Ele inicia a caminhada para Jerusalém, porque é em Jerusalém que também se vai acontecer o seu mistério pascal. E este texto aparece aqui já como um anúncio. Ao iniciar a mensagem, Jesus deixa um sinal daquilo de que ele há de ser o próprio sinal no fim da própria caminhada, que é a própria ressurreição. E por isso este texto, que a liturgia coloca aqui quase na sequência do tempo pascal, anuncia-nos já uma realidade, que é a realidade vivida, testemunhada, mas é a realidade completa do mistério pascal de Cristo e, portanto, do seu sentido pleno, da sua própria caminhada. Para além de ter esta dimensão da proximidade que há pouco falei e que acho que é muito bonita. E esta proximidade seria a nota que eu destacaria. O texto diz, a dada altura, também Deus visitou e habitou no meio do seu povo. E essa certeza brota da experiência de uma vida renovada. Se quisermos quase plasticamente, este Deus que visita o seu povo é uma pessoa importante. Quando uma pessoa importante visita o povo, todo o povo se vira para essa pessoa importante. Ele passa por meio dessa pessoa, por meio do povo, todas as pessoas olham para ele é o centro de todas as atenções. Quando nós lemos este texto com algum detalhe e algum cuidado, nós vemos aqui uma dinâmica que parece quase inversa. Ou seja, no meio de toda esta gente virada para esta pessoa importante, Jesus, o que vemos é que Jesus está atento a este povo que o rodeia e a sua atenção é de tal maneira que descobriu
aquela viúva que estava em perigo, porque já não ias ter de facto nenhum suporte de existência, o seu filho tinha morrido, a viúva já por ser viúva é frágil e agora se perde o filho ainda mais frágil fica. Ora, a atenção vira-se para ela. Estão a ver, em vez de termos esta imagem de um povo todo centrado e olhar para Deus, o que vemos aqui é um Deus atento ao seu povo. Intervém, a vida é renovada. O desafio que eu tiro para nós é este. Se nós verdadeiramente nos queremos acreditar como discípulos de Jesus, então temos que acreditar o nosso acreditar com gestos destes. Gestos atentos àqueles que nos rodeiam e que estão necessitados de que a sua vida seja renovada, seja dignificada, seja plenitudizada. Se quiserem, eu penso que hoje essa é uma das grandes missões do cristianismo. Não hoje, sempre, mas hoje de uma maneira especial, porque hoje vivemos tempos difíceis. E com essa marca da ternura, da proximidade, do conhecimento de cada caso, da atenção a cada caso? Essa é que é, de facto, a nota distintiva que eu acho que hoje a comunidade cristã deve deixar. Quer dizer, o contributo à construção do mundo com esta ternura, este compromisso com a vida, porque esta é a própria atitude que nós encontramos em Deus. É a nossa missão em raiz. Tal como Paulo, recebemos esta missão diretamente do ressuscitado, porque foi assim que ele viveu. E ser cristão não é só acreditar em Jesus, é viver também ao jeito de Jesus, à maneira de Jesus. E acrescentar, Padre João? E acrescentar a pequena nota que me parece muito bonita. As palavras que aqui São Lucas utiliza, elas como que antecipam aquilo que depois, na sequência do texto, do texto do Evangelho, não do que lemos hoje, mas do que há de vir a seguir, constitui a resposta de Jesus aos enviados de João Batista que lhe vão perguntar: és tu que vens? E o que é que Jesus diz? De facto, eu venho e venho para dar vida nova, não é? Venho para dar vida nova. Como Elias também deu vida nova, e portanto estes textos como que se atraem e como se complementam. Mas mais do que isso, é para mostrar também que Jesus é de facto esta plenitude desta ternura que já os profetas anunciaram, não apenas Elias, com os seus gestos, com os seus sinais, mas também Oseias, com a sua palavra, como todos conhecemos, o profeta da misericórdia e da bondade de Deus, e agora Jesus é o grande profeta, porque realiza todas essas esperanças. E também creio que nos vem dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. As nossas comunidades também cada vez têm de ser mais espaços de acolhimento. Sim. Acolhimento de situações fragilizadas e de situações frágeis e de pessoas frágeis, não é? E isso eu acho que já, graças a Deus, muitos exemplos, mas acho que é uma nota pastoral que deve ser dada, não é? Sempre. Às vezes as nossas notas pastorais são muito teóricas, muito abstratas, às vezes algumas são cómicas, não é? Mas aquelas que forem neste sentido do acolhimento, da abertura, da atenção às fragilidades das pessoas, creio que são marcantes. Um desafio que surge também a partir destes textos da Bíblia que analisamos e que agradeço por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens sugeridas pelos textos da Bíblia lidos nas missas deste domingo. Votos de bom fim de tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.